pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar continuidade a mais uma aula de literatura sobre essa temática, que é o romantismo, e nós vamos entender melhor sobre esse movimento, um movimento de excessos. Gente, coloquei aqui na tela essa imagem justamente para representar a palavra excesso, né? Aí nós vemos uma mesa muito farta, cheia de comidas, né? Então, representando esse excesso, mas não é de comida que o romantismo vai tratar, tá certo? Vocês já são conhecedores, né? Que o romantismo ele vai falar de quê? Sentimentalismo exacerbado, né? Então, vamos lá. Estavam abaladas as velhas crenças, as antigas tradições literárias, o classicismo. Então vejam aí, quando surge o romantismo, normalmente uma nova escola literária surge quando a escola anterior já estava fraca, vamos dizer assim. E antes do romantismo, a escola literária em vigência era o classicismo. Classicismo é a mesma coisa que arcadismo. Esse outro nome foi dado ao arcadismo por conta que o arcadismo resgata a tradição clássica. O pai estruturador do romantismo francês foi Victor Hugo, tá? Ele foi o precursor desse movimento literário chamado romantismo, que lançou o que se conhece como Manifesto do Romantismo no prefácio de seu drama Cromwell, em 1827. E aqui é um trecho retirado dessa obra que diz assim: destruamos as teorias, as poéticas e os sistemas, abaixo o velho estudo que mascara a fachada da arte. Não há regras nem modelos, além das leis gerais da natureza e das leis especiais que para cada composição derivam das condições de cada assunto. Então veja só, aqui o Victor Hugo diz abaixo o velho estudo que mascara a fachada da arte. Então, veja só, o classicismo já estava perdendo força, né? Não era mais tão reconhecido. E as pessoas elas queriam algo novo, ansiavam por uma nova estética, né? Novos ideais. E em seguida ele diz assim, não há regras nem modelos. Veja só, no arcadismo, a poesia tinha uma estrutura, tinha um padrão a ser seguido. E quando surge o romantismo ele surge como, na verdade, ele ficou conhecido como uma escola literária libertária, vamos dizer assim. Porque o romantismo vai falar muito de liberdade. A liberdade, essa palavra vai estar contida nas obras românticas, tá? Porque vai pregar, né, esse assunto de liberdade. Liberdade de criação, liberdade de pensamento, ok? É por isso que ele diz assim, não há regras nem modelos, além das leis gerais da natureza e das leis especiais que para cada composição derivam das condições de cada assunto. A impressão de que o classicismo era terreno sacro. Então veja só, naquele cenário, naquela época, né, qual era a impressão que se tinha do classicismo? Que era um terreno sacro, que era um terreno improdutivo, que não produzia mais nada de útil, vamos dizer assim. Então, as pessoas ansiavam por qualquer coisa nova, qualquer novidade. Então, surgia um lirismo novo, absolutamente pessoal. Surgia aí o romantismo, né? Quando se fala de lirismo, se fala de romantismo. E o homem é a medida de todas as coisas, dizia-se. O homem é fraco, tem momentos de covardia e desânimo, mas instantes há em que livre e bela a sua alma se expande, e ele é gigante, e ele é Deus. Então veja só, o romantismo ele vai trazer
essa questão absolutamente pessoal e vai tratar não só quando vai representar o homem não só nos seus momentos de felicidade, né? Não só nesses momentos, mas vai representar o homem também quando o homem é fraco, é covarde, está desanimado. Então, vai tratar das emoções, tá? E essas emoções vão ser inspiradas de acordo com momentos. E vamos entender melhor. Era do ego, da individualidade, do subjetivismo, surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que perdurou por grande parte do século XIX. Então, o romantismo ele surge aí no finalzinho do século XVIII, né, e vai até o século XIX. O romantismo ficou conhecido como o quê? A era do ego, da individualidade, do subjetivismo. Por quê? Porque vai tratar o assunto principal do romantismo é o eu, é tratar de questões pessoais, tá? Então, veja só, o elemento de exigência sentimental, pois que o povo é romântico e a literatura deve refletir o povo. Então, era nisso que os poetas românticos firmavam, né, a sua crença de que o povo é romântico e a literatura deve refletir o povo, certo? Vamos ver agora um vídeo. É uma peça teatral, bem pequenininha. Vou colocar aqui para vocês sobre romantismo. Ó, minha grande paixão, não julgue ligeiro o amor que o peso dessa noite revelou. Eu juro pela lua abençoada, que banha em prata as copas do pomar. Não jure pela lua, que muda todo mês. Não quero que o seu amor seja inconstante como a lua. Se for pra jurar, jure por você, que é o objeto da minha idolatria. Oh, meu amor. Quando a gente vê essa cena, né? Normalmente as pessoas quando escutam falar em romantismo, elas definem o romantismo como o que acabamos de ver nessa cena, né? Nós vimos aí dois amantes ardentemente inflados, né? Pelo sentimento amoroso. Então, quando se fala em romantismo, as pessoas acabam achando que o romantismo fala só de sentimentos amorosos, de pessoas apaixonadas, sentimentos ardentes de paixão. Só que o romantismo não é só isso, tá? Ele é muito mais do que isso. O romantismo ele não foi só um período literário, ele foi um movimento artístico e político também. Então, o romantismo ele é um evento amplo, ele envolve toda a mudança de comportamento e do pensamento do mundo ocidental. Ou seja, o romantismo ele se tornou uma filosofia de vida naquela época, certo? Então, a partir do romantismo surge aí uma nova era, certo? Vamos seguir aqui. O espírito romântico passa a designar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo. Então, o indivíduo aqui é o personagem principal dessa escola literária. Por quê? Porque vai tratar sobre o indivíduo. As obras vão tratar, vão ter como centro o indivíduo, certo? Então, os autores românticos, eles voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo. Então, veja só, essas são algumas temáticas presentes no romantismo. Se o século XVIII ele foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, né? Lá na escola literária do arcadismo, o início do século XIX seria marcado pelo quê? Lirismo, pela subjetividade, pela emoção e pelo eu. Então, vejamos agora essa outra parte do vídeo, mais um pouco sobre o romantismo. Carlota, você é linda. Quando eu tô com você, eu gosto muito, assim, eu não penso em mais nada. Que isso, Werther? Você não tem que se sentir assim. Mas, Carlota, quando eu te vejo, é só o que eu vejo. Você é meu tudo, você é meu universo.
Quando eu não tô com você, eu nem me sinto. Werther, você tem que tomar cuidado com esses sentimentos. Mas, Carlota, eu te amo. Querido, também gosto de você. Como amigo, eu tô compromissada. Carlota, fica. Não vai, não. Eu não posso ficar, preciso ir, Werther. Ficar aqui seria mentir pra você e pra mim mesma. Adeus. Mas se for assim, a minha vida não faz mais sentido. O único jeito é pôr fim à minha existência. O romantismo ele não trata só de um casal apaixonado, tá? Um pelo outro, não é disso somente, né? Não é só desse sentimentalismo amoroso, certo? O romantismo ele também traz outros assuntos, amores trágicos, ideais utópicos, drama humano, desejos de escapismo. O romantismo ele vai ter o indivíduo como centro, mas vai tratar de vários aspectos desse indivíduo, de cada aspecto, de momentos da vida desse indivíduo, certo? Então, a gente viu nessa cena o rapaz se declarando para a moça e a moça não corresponde a esse sentimento, né? E ele vê como única solução para aquela situação a morte. A morte, ela vai estar muito presente, é um dos temas do romantismo, segunda geração, né? Então, a morte para o escritor romântico não é um fator ruim. A morte é uma solução para enfrentar, na verdade, para não enfrentar aquela dor, né? Para fugir daquela dor, a morte é a solução para os problemas. E a morte, ela é vista como uma forma de escape. É uma forma de escape para aquele drama, aquela situação ruim da vida, né? Daquela pessoa. Então, vamos seguir aqui. Romantismo, divisor de águas. Mundo antigo versus mundo moderno. Então, o romantismo ele vai surgir junto com a modernidade, né? A partir do romantismo, a gente enxerga um novo mundo, um mundo moderno, onde nós temos aí o fim do Império Romano e, após o fim do Império Romano, o que surge? Começam a surgir os burgos, né? Aqueles aglomerados que surgem ao redor dos castelos, né? E impulsionam aí o comércio e surge uma classe chamada de burguesia, que nós vamos entender logo adiante. Vou ler aqui para vocês essa parte que eu coloquei aqui, que diz assim, o romantismo ele opõe-se à arte equilibrada dos clássicos, né, lá do mundo antigo, né, ainda falando de classicismo, e baseia-se na inspiração fugaz dos momentos fortes da vida subjetiva. Como eu falei, o romantismo ele vai se basear em quê? Em momentos fortes da vida subjetiva, né? Então, tem como inspiração a fé, sonho, paixão, intuição, saudade, sentimento da natureza e nas forças das lendas nacionais. Então, veja só, esses são elementos, né, que servem de inspiração para a arte romântica. Burguesia mais romance é igual a entretenimento. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. Então, a burguesia ela surge, tá, nesse novo mundo moderno, é uma classe que estava em ascensão e por meio dessa classe, a burguesia, surge o gênero romance. Quando eu falo em gênero romance, eu estou falando não da escola literária romântica, mas estou falando de um gênero textual. Um gênero que ele tem como característica ser uma narrativa mais longa, tá? O romance é uma narrativa mais longa, é diferente de um conto.
Um conto, ele é uma narrativa curtinha, certo? Então, a burguesia, junto com a burguesia, né, surge aí esse novo gênero. Esse gênero vai pertencer, de certa forma, à burguesia. Por quê? Porque ele vai tratar de assuntos da burguesia, certo? E surge como uma forma de entretenimento do público. Na verdade, o romance, os primeiros romances publicados, né, eram publicados em folhetins, certo? Ou seja, o jornal, ele tinha um espaço que era voltado para entretenimento, e esse espaço que havia no jornal, todos os dias era publicado uma parte de um romance. E normalmente esse romance, ele finalizava, né, na parte de maior tensão, justamente para que as pessoas tivessem a curiosidade de ler, de comprar o jornal no outro dia e ler a continuação do romance, né? Era como se fosse publicar todo dia um capítulo, vamos dizer assim. Então, o romance ele surge lá no folhetim e depois, né, que é publicado a obra completa, né, chamada de romance, tá? O gênero romance vai trazer a narrativa completa, né, dividida em capítulos, ok? Então aí nós temos dois romances, certo? Que é o Corcunda de Notre Dame e o Frankenstein, certo? Então, só recapitulando, o romântico não é só aquele que gosta de histórias de amor. O romântico também vai ter um gosto voltado para o noturno, para o feio, para o disforme. Tá? É tanto que aí nós vemos o quê? O Corcunda de Notre Dame, né? Não é um homem perfeito, né? Ele tem uma deficiência. O Frankenstein, né? Nós também vemos que o Frankenstein que ele tem um rosto que é disforme, na verdade, né? Então, durante esse período, surgem na Inglaterra vários gabinetes de leitura, tá? Durante o surgimento da burguesia, surgem na Inglaterra vários gabinetes de leitura, bibliotecas ambulantes. Essa grande massa de leitores impulsiona a formação de jornais. Então, a leitura, que era uma coisa cara, se tornou acessível a todos, com a influência da burguesia. Até antes, quem tinha acesso aos clássicos era somente a classe nobre. E a partir da burguesia, né, com os avanços de bibliotecas ambulantes, vários gabinetes de leitura, faz com que a leitura ela se torne acessível, certo? Então, por meio da burguesia, que a classe média consegue ter acesso aos romances também. Então, a burguesia ela financiava e investia na produção de arte para obter reconhecimento social. Era uma classe que estava em ascensão, que queria ser aceita pela sociedade. Portanto, a burguesia passa a investir nos romances, né? Então, para obter o quê? Reconhecimento social. Eles tinham dois objetivos, os escritores românticos: difundir os valores burgueses, já que os burgueses, né, colaboravam para a criação dessa arte, né, para a produção dessa arte. Então, os românticos tinham esse objetivo de difundir os valores burgueses e também divertir o público, tá? Por meio das suas narrativas, né? E agora, depois da burguesia, né, com a expansão, vamos dizer assim, com a expansão da leitura, a literatura vive um novo quadro, certo? Vamos ver agora alguns focos do romantismo. Os românticos libertam-se da necessidade de seguir formas reais de intuito humano, abrindo espaço para a manifestação da individualidade. Então, os românticos vão centrar as suas obras no indivíduo, ok?
O romancista trata dos assuntos de forma pessoal, de acordo com sua opinião sobre o mundo. Então, ele vai tratar, vamos dizer, ele vai escrever sobre o mundo, mas do seu ponto de vista, certo? De forma pessoal, ele vai representar o mundo. Então, empolgado pela imaginação, o autor ele idealiza temas, exagerando em algumas de suas características. O romântico ele é excessivo, vamos dizer assim. Por isso que esse movimento é o movimento dos excessos, né? Então, ele vai idealizar temas, né? Vai trazer temas utópicos, quase incapazes de ser realizado, né? Uma determinada situação por tão perfeita que eles idealizam. Então, eles vão realmente exagerar em algumas de suas características, por conta dessa empolgação deles. Praticamente, todos os poemas românticos apresentam sentimentalismo, já que essa escola ela é movida através da emoção. Então, sendo as mais comuns a saudade, principalmente a saudade da infância, né? Eles vão falar muito de quando eram crianças, que as coisas eram mais simples. Então, vão falar dessa saudade, vão falar da tristeza e a desilusão, né? Principalmente a desilusão por conta de, de amores não correspondidos, né? Há também a fusão do belo e do feio. O romantismo não vai tratar só do belo, ele vai trazer, sim, esse assunto, né? O feio, disforme, como a gente viu o Frankenstein, a gente viu o Corcunda de Notre Dame, né? Então, que são romances, né? Então, diferentemente do arcadismo, que visa a idealização do personagem principal, tornando a imagem da perfeição. Como um exemplo, temos o conto de A Bela e a Fera, no qual uma jovem idealizada, né, se apaixona por uma criatura horrenda. Então é basicamente isso, o romantismo ele tem essa fusão do belo e do feio, né? Não vai ser como o arcadismo que idealiza o personagem principal, né? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre entender melhor esses excessos do romantismo e por quê, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Aguardem no grupo mais informações sobre a atividade, certo? Até mais. Beijo.